Bom dia, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez para falarmos sobre a santa e bendita palavra de Deus. Queremos falar sobre o ministério do engano ou ministério enganacional. Sabemos que a tática de Deus é expulsar, é revelar, é expulsar, mas a tática de Satanás é enganar. E quero ler as escrituras em São Mateus capítulo 24, versículo 24. Aqui diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Muito bem, vamos orar nesse instante. Amado e precioso Deus, sabemos, ó Pai, que não é possível que os escolhidos sejam enganados, mas sabemos que não podemos subestimar o nosso adversário, pois temos que conhecer para combater. E neste momento, ó Pai, nos ajude, ó Deus, quando estaremos pelas Escrituras, meu Pai, conhecendo o perfil deste inimigo enganador, e não só isso, conhecendo também como Deus vence esse inimigo, através de sua palavra, através dos teus servos, das tuas servas, através da fé aplicada. No nome de Jesus Cristo, conceda-nos estas bênçãos. Amém. Muito bem, depois de um tempo, sem vir aqui no canal, estou aqui mais uma vez, muito feliz. Neste momento, estamos aqui um pouco antes do amanhecer, esse horário tão propício, para estarmos na presença de Deus, depois de estar por longas horas meditando, buscando na palavra, orando. E então, quero agora compartilhar a partir destas escrituras de São Mateus, capítulo 24, versículo 24. Se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. Mas vamos então, eu só quero deixar aqui para vídeos futuros. Em breve estarei falando também, dando continuidade sobre o ministério quíntuplo. E eu tenho aqui esse pequeno livrete que eu recebi de um amigo, pastor, ele já falecido, mas os créditos continuam ainda dele. Ele me deu este livreto e eu então gostei muito, tenho lido e quero colocar isso, mas quando eu estiver falando sobre o ministério quíntuplo, voltarei neste assunto, porque tem muita coisa ainda para se falar. Mas então, para não perder o foco, ministério enganacional, Mateus 24, 24 e escrituras adjacentes ou escrituras que cooperam, que alinham-se, que harmonizam dentro deste mesmo assunto. Gênesis capítulo 2, os versículos 16 e 17 também eu quero ler com você, porque são parte deste assunto. Quero ler Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, e em Gênesis 3 também, alguma parte aqui, e finalizando depois com Apocalipse, no capítulo 12. Bom, aqui em Gênesis capítulo 2, verso 16 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem, agora Gênesis 3, a partir do verso 1 até o verso 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. Deixa eu ler novamente. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis da árvore do jardim? Isto, não comerei de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais.
Bom, continuando aqui ainda, eu disse que vou até o verso 6, né? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Deixa eu ler novamente. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Bem, li até o verso 6. Agora eu quero ler do verso 13 para frente. Estou assim deixando para trás alguns versículos, apenas para remir o tempo. Verso 13 a seguir. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Isso aqui é crucial, viu, irmãos? Essa parte B aqui do verso 13. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu ainda não vou pregar, quero deixar todas as escrituras lidas, para que assim então possamos depois apenas discorrer sobre este assunto. Agora Apocalipse capítulo 12, versos 7, 8 e 9. Veja o que está escrito aqui. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Muito bem, você viu aqui que esse animal, esse dragão, também chamado Diabo, Satanás, que é a antiga serpente, engana todo mundo. Muito bem, que Deus abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra. Quero agora discorrer um pouquinho aqui com você e não quero que este vídeo fique longo, então vamos direto ao ponto, direto ao assunto. Nós sabemos que as pessoas andam amedrontadas e há pouco, esta semana mesmo, recebi um áudio de uma preciosa irmã e demonstrando ali medo, que está com medo de ser enganada. Já pensou se formos enganadas pelos falsos, né? Pelos falsos pastores, ela ainda diz, pelos pastores das virgens nécias? Então, isso mexe com o coração, com o meu coração, porque eu sei que Deus tem a sua palavra, que é a arma poderosa, eficaz para enfrentar todos os medos. E eu já orei, é claro, já apresentei, estou sempre apresentando a causa diante de Deus, não só dessa ou dessas irmãs, mas de todos que necessitam de ganhar força para prosseguir. E sabemos que o nosso inimigo astuto, ele não vem de uma maneira assustadora, como o profeta diz. Estarei lendo um pequeno trecho daqui a pouco na mensagem. Ele não vem de uma maneira assim feia, assustadora, mas ele vem com palavras, vem com gestos, vem de uma maneira sedutora, como chegou a Eva ali. Então, nós vimos em Gênesis, primeiramente em Mateus 24, que se possível for, enganaria os próprios escolhidos. Então, não é possível. Mas muita luta há uma batalha travada até que o eleito não seja enganado. Porque o eleito, sim,
O eleito não vai ser enganado mesmo. Mas eu estou dizendo, isso não fica barato, isso tem uma luta travada. Portanto, a mensagem que estarei lendo daqui a pouco, um pequeno trecho, se chama A Maior Batalha Jamais Pelejada. E o terreno, o campo de batalha é na mente humana, o profeta diz. Estarei lendo também daqui a pouco. Mas eu quero ir para Gênesis 2, versos 16 e 17, onde Deus ordenou ao homem que não comesse, ou que comesse de toda a árvore ali no jardim, mas daquela árvore que estava no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comesse, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis, né? E logo encontramos mais à frente, em Gênesis 3, no verso 13, eu já dei ênfase, né? Agora há pouco, quando estava lendo, onde Eva reclama, ela diz para Deus que a serpente me enganou e eu comi. Então, fruto do engano. E no decorrer das escrituras ali de Gênesis 3 também, do verso 1 ao 6, quando li com você, então você viu ali também a evolução da conversa. A serpente não é um animal ignorante. Ela chega e cita primeiramente a palavra de Deus para Eva. Não é assim que Deus disse? E assim, assim. E Eva não tem outra saída. Ela confirma, sim, é assim mesmo. Por quê? Porque a serpente citou exatamente a palavra. Só que depois que a serpente citou a palavra, captou a atenção de Eva, e Eva então já deu um crédito à serpente, parou para ouvi-la, Eva pensou assim, compensa ouvir essa serpente, porque ela falou a verdade aqui. Só que logo na frente a serpente então joga o seu bote. Ela diz assim, Deus disse que morrereis, não é isso? Aí a serpente vem e fala, mas certamente não morrereis. Ou certamente não morrereis, porque ela fala no plural, porque está falando para o conjunto, né? Serve para Eva, serve para Adão, serve para todas as pessoas. Pode comer que não vai morrer. A única coisa é que os olhos serão abertos e vai saber o bem e o mal e etc, etc. Um estudo mais apurado sobre este assunto ficaria por conta da mensagem A Semente da Serpente. Pode ser material para um vídeo futuro. Mas não quero sair do foco aqui sobre o ministério do engano. Isto recai sobre a serpente. E peguei no Gênesis, que é o capítulo semente da Bíblia. Todas as coisas têm a sua semente, a sua gênese, ou a sua genética, ou o seu início no Gênesis. Mas no Apocalipse nós temos um livro de colheita, um livro de final de tempo, um livro de revelação. Por assim dizer, Apocalipse significa revelação. E então esse animal citado aqui é revelado lá em Apocalipse. Lá disse que é o dragão, chamado diabo, Satanás, a antiga serpente que engana todo mundo. Bem, então está aqui já tudo conectado e por isso Satanás odeia toda a Bíblia, mas com especialidade os livros de Gênesis e de Apocalipse. Um mostra a origem do problema, o outro mostra o fim do problema. Bem, e nós? Então, no transcorrer de toda a Bíblia, bastava pegarmos então Gênesis, Apocalipse, começo e fim, e também o meio da Bíblia, onde pegamos ali em Mateus 24, 24. Bem, então, alinhando essas três escrituras, essas três passagens, vimos que isso recai sobre a serpente. Agora, a serpente não é essa cobra aí, comprida nessa forma. Pode ver que em Apocalipse, quando deu a ficha do bicho, a ficha da serpente, disse que é a antiga serpente. Não haveria necessidade de estar escrito na Bíblia antiga serpente, se não houvesse duas versões da serpente, uma versão antiga e uma versão atualizada. Na versão antiga, a serpente não era uma cobra. Eu não tenho tempo aqui para delongar, lendo com você versículo a versículo, mas tome isso novamente em Gênesis 3, especialmente, Gênesis 2, né, os versos lidos já, mas ali em Gênesis 3, você vai ver que Deus vai amaldiçoar a serpente e vai dizer assim, porque você fez isso, enganou, né, a mulher, então maldita serás mais do que toda a limária que o Senhor Deus tenha criado. Então a serpente, do seu estado exaltado, que ela se encontrava no início da leitura, está dizendo, ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimarias que o Senhor Deus havia criado. Mais astuta. Sabemos que astuto vem de capacidade até mesmo de raciocinar.
Então a serpente, além de falar, posso dizer isso categoricamente, está na Bíblia. Se está escrito assim, a serpente falava. Lá está dizendo que a serpente disse à mulher. Ela não fez gestos. Não está dizendo que ela fez gestos, fez uma mímica. Está dizendo que ela disse à mulher. Então houve conversa, houve diálogo. Então a serpente conversava não como um papagaio que apenas repete, mas ela raciocinava. Você pode ver que ela ponderava, ela respondeu, ela replicou e assim por diante para Eva. Então não tenho tempo para entrar tanto nesse campo, mas se você é um cristão, se você é um eleito de Deus, uma eleita de Deus, você já se deu conta de que a serpente falava, de que a serpente era mais astuta, e astuto, né, no sentido de uma mentalidade, ou seja, era o mais próximo animal do homem. Então, pela cadeia da taxonomia, que hoje a biologia classifica os animais, classifica os seres vivos em geral, você vai ver que existe um elo perdido. Se você vai classificando e colocando os animais em ordem de evolução, não a evolução de Charles Darwin, mas a evolução no aperfeiçoamento da espécie, desde uma pequena ameba, um unicelular, até os bípedes, os répteis, bípedes, quadrúpedes e assim por diante, você vai chegar que tem um chimpanzé, que é um animal muito parecido com o ser humano, mas não cruza com o ser humano. Seu sangue, sua hemoglobina, seu sangue não dá cruzamento com a raça humana. Então falta um elo ali, isso fica para um estudo posterior sobre a semente da serpente. Mas então encontramos que a serpente era o mais astuto, ela ocupava a posição mais exaltada entre as alimarias. Depois, após ou acima da serpente, estava o homem, o gênero humano. E após a maldição, após ser amaldiçoada, a serpente desce lá embaixo. Deus confina a serpente, muda os seus ossos, muda a sua estrutura física e ela passa então a rastejar, comer pó por todos os dias da sua vida e assim sucessivamente. Por isso a Bíblia em Apocalipse 12, versos 7, 8 e 9, mais precisamente o verso 9, está falando que é a antiga serpente. Então qual é a antiga serpente? A serpente antes da maldição, antes de ser amaldiçoada, que tinha uma forma diferente. E depois da maldição, tudo bem, continua, o espírito da serpente é o mesmo, mudou apenas ali aquela forma. Sim, mas vamos então para o nosso assunto, porque senão estarei... É muito bom falar dessas coisas, mas eu não posso sair aqui porque quero falar sobre esse ministério que foi levantado para enganar. E para fazer isso, para executar o seu intento, usa ser humano, assim como Deus usa o ser humano. A serpente também, o espírito, Satanás é um espírito, e ele também é quase que inofensivo se ele não tiver em quem trabalhar. Precisa de um ponto de apoio para ele agir. E isto é o ser humano. Ele entra através da mente, no canal da mente, Satanás é captado e ele entra para dentro e começa a comandar aquela vida a partir dali. Bem, eu quero ler aqui nos parágrafos, ou a partir do parágrafo 147 desta mensagem, A Maior Batalha Jamais Pelejada, pregada pelo profeta de Deus, o irmão William Marion Branham, e você vai seguir aqui comigo para que você veja o posicionamento, como que o profeta coloca estas coisas. Estou lendo aqui no computador. Chegou a palavra do Senhor a Micaías. Chegou a palavra do Senhor a Micaías, ele a falou, e assim sucedeu. Agora, que fez Satanás? Satanás ungiu aos demais. Satanás unge a seus servos, certamente. E com que os unge? Com a incredulidade. Satanás e seus demônios ungem a humanidade para que não creia na palavra de Deus. Agora, se você deseja confirmar isto, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 13, versículo 4. Ele empregou aqui sua primeira tática, e como o fez a primeira vez, assim seguirá fazendo. Vamos prosseguir aqui. Ele faz o mesmo cada vez. Agora, não foi que ele esteve em desacordo com a palavra, mas ele a desviou um pouquinho para que soasse como ele o desejava, não tomando-a completamente.
Em Gênesis 3, verso 4, temos o texto: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Um momentinho aqui. Quem é a serpente para desmentir Deus? Eu digo isso aqui, irmão, irmã, ouvinte. A primeira edição da Bíblia foi a serpente que editou. Porque editar ou edição, estou falando de alteração, adulteração. Não que editar significa adulterar, né? Mas a serpente tomou a frase dita por Deus, que dizia, certamente morrereis. Ela foi ali e introduziu o não. E repetiu a frase, certamente não morrerás ou não morrereis. Então veja que esse não, introduzido ali, inserido na frase original, causou todo o caos. E esta é a mesma tática hoje. Satanás não ignora ou não despreza toda a palavra de Deus. Ele toma, aliás, a palavra de Deus e aí insere as suas ideias, as suas interpretações e então entrega de volta para as pessoas, para as igrejas, para os ministros. E aí então muitas pessoas são enganadas. Mas o eleito, viu irmão, viu irmã, não fique com medo. Será que vamos ter que cuidar para não ser enganadas, né? Ou enganados? Sim, cuidar. E como é que se cuida? Não é sintonizando todos os programas e correndo para cima, correndo para baixo, mas é correndo para a palavra, comparando escritura com escritura e buscando a Deus em oração. Vamos aqui então, prosseguindo. Vê você quão suave falou? Nós cremos que os dias dos milagres têm passado. Nós não cremos em tal coisa como isso de pessoa recebendo o Espírito Santo como receberam no dia de Pentecostes. Isso é a versão serpentiana, tá? E da maneira como você for batizado, está bem, pois não importa. Versão da serpente, tá? Você pode ver a esse demônio, né? O profeta diz aqui, vê você sua tática. E o médico disse a você que não pode ser curada. Isso põe fim ao assunto. Quando o médico diz, você não tem mais jeito, está desenganado, isso põe fim ao assunto na esfera médica, científica. Mas vamos ver aqui o que o profeta diz. Agora, não estamos desacreditando em nada ao médico, pois ele está operando pelo meio científico e, na verdade, tem feito todo o possível para salvar essa vida, porque ele não sabe fazer outra coisa. Ele chegou ao fim do seu conhecimento. Ele é um homem sumamente honesto. Então, quando o médico diz isso, ele está sendo honesto, porque a ciência é limitada. A ciência está perdida. Eu falo isso com toda certeza. Por alguns anos, a ciência afirma uma coisa, depois afirma outra. Então, não se pode confiar na ciência. Certa vez, no meu tempo de universidade, eu aprendi que a matemática é uma ciência exata. E ali, então, naquela universidade, tinha o curso de exatas, onde você estudava matemática, física, química e até mesmo a biologia entrava também nessa lista. Hoje, em pleno século XXI, em 2020, eu sou obrigado a ler, a receber e repassar para outros que a matemática é uma ciência humana. Então veja, isso é coisa da ciência. A ciência não tem firmeza. Mas vamos lá, não estou aqui nem para exaltar, nem para rebaixar a ciência. Apenas só estou dizendo isso aqui. Só para você ver que não merece confiança total. Mas quando o médico está fazendo o seu trabalho, ele está fazendo o melhor. Quando você está andando de carro, está viajando de avião, você está usando as tecnologias, você está usando produtos da ciência, do bem e do mal, mas você está usando o bem e para o bem, não é isso? Seguindo aqui. Agora, quanto à árvore da ciência, está bem, porém você deve ir com ela até onde se deve ir. Logo mude para a árvore da vida e continue adiante. Amém. Pois a ciência só pode servir até certo ponto. Agora, quais são as táticas de Satanás? Que foi que ele disse? Observem, enquanto lemos desde o primeiro versículo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Vêem vocês as coisas vis que fala?
Olha o que o profeta disse aqui. Esse é o parágrafo 153 da mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. O profeta diz: vê em vocês as coisas vis que fala. Quer dizer, então a serpente fala. Não precisa interpretar, é uma interpretação que a serpente fala. Não, a Bíblia diz que a serpente fala. E o profeta repete isso aqui, ó. E fala coisas vis ainda, né? Vejam como ele adorna a palavra. Aqui está no masculino. Ele adorna, enfeita, não é isso? A palavra. Isso vem de sofisma, sofisticar, sofismas. Mas não posso entrar agora também para este lado, tomaria muito tempo e sairia do foco. Vejamos aqui. E o que está tratando de fazer? Está tratando de entrar em sua mente. Nosso clima aqui está bastante seco nesse período, né? Temos que estar tomando água, né? E o que está tratando de fazer? Está tratando de entrar na sua mente. Está falando a Eva depois que a palavra havia sido estabelecida. Não permita você que Satanás estabeleça nada, mas mantenha você bem estabelecida a palavra de Deus em seu coração. Todos vocês, os Micaías, façam assim. Por que os Micaías? Porque o profeta Micaías, ele não cedeu. Ele permaneceu e continuou batendo na mesma tecla, na palavra. Então, se somos Micaías nesses dias, então teremos o mesmo comportamento. Todos vocês, os Micaías, façam assim. Vejam bem. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Claro, Eva repetiu, né, as escrituras. Tal como a serpente também ali repetiu as escrituras. Mas do fruto da árvore que está no meio, veja bem, assunto para estudarmos também futuramente, no meio. Por que essa palavra tem que estar aqui? Mas do fruto da árvore que está no meio, vê onde está? O profeta diz aqui, em meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Agora, essa é a palavra, e Eva a está citando a serpente. Veja bem. Então, a serpente disse à mulher. Quando eu falei aqui há poucos minutos que a serpente replicava, ela repetia, mas não como um papagaio, sem raciocinar. Ela raciocinava e vinha com uma versão melhorada. E assim por diante, para poder cercar Eva. Tipo aquelas pessoas boas em persuasão, né? Que persuade, que faz a cabeça da outra pessoa e aí acaba fazendo a pessoa contratar, aceitar ou desistir e assim por diante. Fazer o que a outra pessoa deseja, né? Bem, um poder de manipulação da mente. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Agora veja que esta frase contradiz o que Deus disse em Gênesis 2, verso 17. Lá diz que certamente morrereis, certamente morrerás. A serpente vem agora e toma a audácia, a ousadia de dizer, certamente não morrereis. Agora você tem duas versões, ou você fica com a versão de Deus, ou com a versão da serpente. Lembrando que isso percorre todas as escrituras, toda a história da humanidade. Isso teve um começo, tem um meio e também tem um fim. Certo? Veem vocês as táticas? O que estava tratando de fazer? Ele estava tratando de ungir a essa preciosa mulher. Tá vendo? Satanás tratando de ungir a Eva. E assim ele vai usar isso para tentar ungir você, para tentar ungir a mim, para tentar ungir a quem quer que seja, com a unção errada. Mas somente Deus para nos proteger. Vamos prosseguir, para que o óleo de Deus não deixe a unção errada apegar-se em nós, porque já temos a unção do Espírito Santo, e assim outra unção que chegar não conseguirá se instalar. Prosseguindo aqui, ele estava tratando de ungir a essa preciosa mulher, filha de Deus, com incredulidade à palavra. Isso é exatamente o que ele estava tratando de fazer. E tu, irmãzinha, aqui o profeta diz, parágrafo 154, aqui estou lendo. E tu, irmãzinha, aí nesta cama,
E tu, irmãzinha, aí nesta cama, você mesmo, se você está doente nesse momento, está aí com problemas, ouça isso aqui. E tu, irmãzinha, aí nesta cama, ele está tratando de que tu faças o mesmo. E assim é com cada um de vocês. Ele está tratando de ungir-lhes. Esse ele aqui é Satanás, tá? Tratando de ungir você, doente. Você que está enfermo, com problemas, Satanás chega na frente tentando ungir você com a unção errada da incredulidade. Isso não tem jeito, não tem mais jeito, vou ter que mudar daqui, vou ter que ir para outro lugar, vou ter que congregar em outro lugar, vou ter que fazer isso. Olha, muito cuidado com a sua decisão. Ele está tratando de que tu faças o mesmo. E assim é com cada um de vocês. Ele está tratando de ungir-lhes. O único que deve fazer você reticências. Você é uma pessoa com livre-arbítrio e pode aceitá-lo, se assim o deseja. Porém, estou lhes aconselhando, lancem isto fora. O profeta diz aqui, o profeta não ignorou o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, a livre escolha. Você pode aceitar ou rejeitar. Porém, o profeta diz aqui, porém, estou lhes aconselhando, lancem isso fora. É o final do parágrafo 154. Agora eu vou entrar no 155. Breve terminaremos. Se Eva não houvesse parado por um instante para escutar, não se detenha você por nada. Não se detenha. Eliseu disse a Geazi, toma meu bordão e vá, coloque-o sobre o menino morto. Se alguém te fala, não lhes respondas. E se alguém intentar parar-te, siga adiante. Observem a mulher sunamita, ela chamou a seu servo e lhe disse, sela um asno e segue adiante, e não te pares sem que eu te o diga. Quando você receber a mensagem, marche adiante. Amém. Você dirá, já não posso caminhar, estou me sentindo muito fraco. Não se detenha, siga adiante. Ponha todas as coisas a um lado e siga adiante, abrindo o caminho. Irmão, você tem a espada na mão, siga abrindo o caminho. Só que um rápido comentário. O profeta mencionou aqui sobre Geazi, sobre a sunamita. Em ambos os casos, a tônica aqui a ênfase é, não pare, não se detenha. Até mesmo se alguém parar, ei, quero falar com você, não pare, não dê atenção. Porque a maioria dos golpistas, por exemplo, fazem isso, fazem com que você pare. Se você parou para ouvir, dali a pouco você compra coisa que você não queria, não planejou comprar, e gasta seu dinheiro naquilo que não devia, contrata, ou assim sucessivamente. Responde.